Seleção escalada, eu tenho João Magalhães. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Não estou conseguindo ouvir o João. Eu vou para o Eliezer. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, Otávio. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Tássio Cruz, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde novamente. O primeiro assunto que eu vou jogar aqui para os nossos comentaristas comentarem é a respeito dessa aliança PT-MDB em Teresina. É provável? Nós conversamos com Marcelo Filho, superintendente da Codevasf, que avalia qual é a possibilidade de MDB e PT, que já estão unidos, já estão aliados a nível estadual, qual é a possibilidade dessas duas siglas saírem juntas na eleição da capital. Vamos acompanhar. Essa aliança PMDB-PT, ela sempre foi harmônica, ela sempre existiu. São 20 anos que nós temos desse casamento em defesa do povo do Piauí, da nossa gente, da nossa sociedade. Então, tem 20 anos que isso acontece, e isso acontece por causa da afinidade, do alinhamento, da identidade cerne dos dois partidos. São dois partidos de cunhos sociais, o MDB é o Movimento Democrático Brasileiro, desde a sua origem, em defesa contra a ditadura, em defesa da população, aliado ao Partido dos Trabalhadores, que o nome já diz, que defende, que tem uma identidade muito forte com as pautas sociais, né? Então, esse casamento natural. Além da aparência física, a voz também parece muito com a do senador Marcelo Castro. Eu vou começar com o João Magalhães. Essa aliança acontece há 20 anos, mas no plano estadual, né, João? Em Teresina, até agora, parece que não deu certo, não. Os desafios são maiores aqui para Teresina, viu, Otávio? Ainda estou com você, não me ouviu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É interessante porque, de fato, quando a gente olha para o cenário estadual, PT e MDB estão alinhados desde 2002, né? Teve aquele impasse em 2006 envolvendo Monsanto, mas o grupo raiz do MDB sempre esteve alinhado com o Elton Dias nos últimos 20 anos. Nós estamos com um probleminha com o João, eu vou pular a pergunta para o Eliezer. Quais são os desafios, Eliezer? O Marcelo Filho disse o seguinte: há 20 anos que PT e MDB estão juntos. Esqueceu de dizer que a nível estadual, em Teresina, por exemplo, na eleição do ano passado, não aconteceu. O MDB teve Dr. Pessoa candidato, o PT teve Fábio Novo. Quais são os desafios de juntar essas duas siglas aqui na capital? O desafio é trazer esse sentimento de união e de sucesso que tem há mais de 20 anos a nível estadual para o cenário em Teresina, considerando uma resistência que parte da população de Teresina tem em relação ao PT. O MDB não carrega nenhum tipo de rótulo tão forte como carrega o PT aqui na cidade de Teresina. O MDB teria um trânsito mais livre em algumas bases, diferentemente do PT, que precisa renovar, apresentar um nome mais propositivo, que venha a conquistar massivamente o eleitorado da cidade de Teresina. Alguém que se assemelha ao governador Rafael, que perdeu ano passado na capital, mas perdeu por uma diferença bem pequena, bem menor do que a que se esperava. Isso, graças ao perfil que ele representa, de renovação, de juventude, de nova geração, novas ideias, mesmo filiado ao Partido dos Trabalhadores. Pode ser considerado uma tendência natural, mas é algo que precisa ficar consolidado, porque o PT tem 4 pré-candidatos, o MDB tem 2 ou 3 também especulados como pretensos potenciais candidatos à Prefeitura de Teresina. Então a primeira missão vai ser escolher um nome desse meio, PT-MDB, que possa formalizar, que possa convencer acerca de uma estratégia majoritária, seja para a cabeça de chapa, depois discute a vice, mas um nome que una os dois grupos. Se unir só o PT é difícil, se unir só o MDB é difícil, imagine um nome para unir os dois partidos. É um desafio intenso. Eu acredito que o Marcelo Castro Filho, ele segue uma tendência de discurso do senador Marcelo Castro, o seu pai. Esse discurso de passividade, de união, ele que até a nível nacional sempre defendeu muito bem as pautas do PT, os governos do PT, foi ministro de Dilma e assim segue trazendo esse discurso aqui para a capital. Vou conversar com o Tássio Cruz agora. Tássio, você consegue vislumbrar
o MDB abrindo mão da cabeça da chapa, ou vice-versa, com o PT. É possível essa aliança em 24, Tássio Cruz? Otávio, ontem a gente comentava sobre a situação do PSD. Eu dizia que hoje o partido se assemelha a uma cobra de duas cabeças, né? A situação do MDB é parecida. A gente tem que saber qual MDB a gente está falando, né? O MDB de Teresina, ele tem um nome e um sobrenome, chama-se Temístocles Filho. E Temístocles sempre foi pragmático, sempre utilizou os números. Se os números apontarem a viabilidade e a competitividade de uma candidatura do PT, certamente o MDB de Teresina estará alinhado a esta candidatura. Agora, se os números mostrarem uma candidatura, como a gente tem ouvido nos bastidores, que enfrenta dificuldades, aí sim o MDB pode partir para uma estratégia ou até mesmo apoiar Marcos Aurélio Sampaio, que hoje está no PSD. Então eu acho que utilizamos o pragmatismo muito peculiar de Temístocles Filho, eu acho que o MDB estará com quem estiver melhor nas pesquisas, com quem tiver a candidatura mais competitiva. Essa aliança apontada pelo superintendente da Codevasf, Marcelo Filho, ela é uma aliança, muitas vezes, administrativa, né, Otávio? Em alguns momentos, o MDB não esteve com o PT no período eleitoral. Se a gente lembrar, por exemplo, a candidatura de Zé Filho contra o Wellington Dias, praticamente no primeiro dia de gestão o MDB já estava no governo, mesmo tendo uma candidatura em oposição. Ou seja, o MDB ele é parceiro de quem está governando, mas politicamente ele escolhe quem ele acha que está melhor, quem é mais competitivo nas pesquisas e principalmente no pleito eleitoral. De volta, eu vou guardar ele para comentar a avaliação que Marcelo Castro Filho fez da gestão Rafael Fonteles. Vamos ver. É o governador mais jovem que já assumiu o estado do Piauí, a gestão do nosso estado. Mas não é só o mais jovem, é o mais jovem e o mais capaz, é o mais jovem e o mais competente. Então, tem muita bagagem o Rafael, embora seja jovem, e o Estado deposita e a sociedade tem uma expectativa muito forte de que nós vamos galgar muito desenvolvimento nessa gestão do governador Rafael Fonteles e certamente será uma, se não a maior, a melhor, uma das melhores gestões do nosso estado. João Magalhães tem a fisionomia do senador Marcelo Castro, tem a voz do senador Marcelo Castro, o discurso também é muito parecido, né? Estava comentando aqui nos bastidores, até com o Tássio, que até o penteado é igual se a gente for pegar uma foto de Marcelo Castro aos 20, 25 anos atrás, quando ele ainda era deputado estadual. Claro que com o tempo ele ficou, obviamente, com menos cabelos e aí mudou o penteado, mas até nisso o Marcelo Filho se parece, né, com o senador Marcelo Castro. E o entendimento político, obviamente, é igual, é idêntico. Marcelo Castro, a gente comentava agora há pouco que o MDB, no plano estadual, sempre foi alinhado ao projeto do Partido dos Trabalhadores e dentro do MDB, o grupo ligado a Marcelo Castro sempre foi de cara o mais próximo do PT, né? Desde 2002, quando o Wellington Dias disputou o governo do estado pela primeira vez. De lá para cá, essa ala, o senador Marcelo Castro sempre teve muito próximo do MDB e essa tradição parece que segue, né? Segue de pai para filho, com Marcelo Filho, né? Também fazendo esses elogios à gestão de Rafael Fonteles, demonstrando aí alinhamento total. Então, é de fato algo que a gente deve esperar no MDB, pelo menos nesse âmbito estadual, uma aliança inconfundível com o Partido dos Trabalhadores. Se a gente trouxer essa aliança para o município, retomando de certa forma o diálogo anterior, aí fica mais complicado porque, de fato, o cenário municipal ele é diferente. Se no cenário estadual sempre coube ao PT lançar a cabeça de chapa ao governo do estado e o MDB entrar ali interessado em ampliar suas bases proporcionais, tanto na Assembleia Legislativa quanto no caso na Câmara Federal,
no cenário de Teresina já é diferente, porque aí o MDB já tem as condições políticas de disputar de fato o Palácio da Cidade com o cabeça de chapa, como ocorreu, né, na eleição de Dr. Pessoa, e agora o partido tenta repetir essa dose com a candidatura própria ou uma candidatura do partido, vamos dizer assim, meio que terceirizada, que é o caso do deputado federal Marcos Aurélio, que é do PSD, mas a gente sabe que tem a alma e o coração no MDB, e tanto Temístocles Filho quanto Marcelo Castro sabem disso, por isso que apostam na tentativa aí de fazer Marcos Aurélio se viabilizar. A gente deixa o MDB aqui e segue falando sobre PT, PV, PCdoB, Federação. Mais cedo, no Dia News, nós trouxemos a ex-deputada Tereza Brito, que diz que é candidata a prefeita de Teresina pelo PV. Agora a gente traz Poliana Rocha, que avalia sobre a possibilidade do nome da federação ser do Partido Verde. Vamos acompanhar. Eu avalio de forma bastante tranquila, me sinto muito preparada agora no meu segundo mandato. Sou uma pessoa que já tenho 11 anos de Partido Verde, que a gente luta já há bastante tempo. Temos uma base consolidada dentro da cidade de Teresina e não tem por que temer, né? Os vereadores já de mandato dentro da própria federação são vereadores praticamente da mesma votação que a minha. Então, a gente não tem o que temer. Na verdade, a gente tem que correr atrás, né, além de fortalecer as bases, de crescer ainda mais o nosso grupo. Está aí a vereadora Poliana Rocha. Eliezer Rodrigues, me chamou a atenção o não tem o que temer. Tem alguma coisa a temer o PV nessa disputa toda? A vereadora se referiu à estratégia proporcional do partido, considerando que na federação PT, PV, PCdoB já se tem 4 vereadores com mandato, pretensos candidatos à reeleição. Então, nesse cenário, a disputa interna fica muito forte. São 3 nomes com mandato, com espaços importantes, que dão aos 4 capacidade de ação, capacidade de articulação. Então, alguém, mesmo com a votação expressiva, pode não ser eleito, né, no final das contas, após a apuração dos votos. Nós questionamos a vereadora sobre esse assunto e ela acabou avaliando da forma como ela respondeu, de que a votação que ela obteve em 2020 está dentro da média dos outros 3 vereadores que são do PT, Dudu, Euzuíla e Deolindo Moura. Afinal, nós só vamos saber realmente o desempenho de cada um nas urnas, mas de já observamos o desenho de uma disputa muito acirrada dentro da própria federação. Para fechar o caixa aqui, Tasso Cruz, nós fizemos um acordo mais cedo aqui no programa, que seria numa escala de 0 a 10, qual a chance do PV conseguir, dentro da federação, garantir o seu candidato na disputa pelo Palácio da Cidade em 2024. Tasso Cruz, de 0 a 10... 0,43, que é o número do PV, essa é a minha... Deixou um 0,43 ali, hein, Eliezer, de 0 a 10. 4,3, 4,3. O Eliezer reduziu ainda mais. João Magalhães. Olha, é uma nota bem baixa. Agora eu diria, não vou entrar no cálculo não, mas pode ter certeza que é um percentual baixo, Otávio. Mas pelo menos para mim, eu acredito que o PV tem 2 projetos, já que está nessa federação. Ou investe nessa discurso de candidatura própria de Tereza Brito e aí parte para uma chapa proporcional, que é bom lembrar, vai estar vinculada à federação e tem até o momento uma candidatura competitiva de Poliana Rocha, ou tem o plano B, que aí eu acho que teria até mais viabilidade, que era essa história de deixar em segundo plano essa questão de candidatura própria e focar em candidaturas proporcionais, inclusive da própria ex-deputada Tereza Brito, porque aí dentro de uma federação era bem provável que o PV alcançasse 2 ou até 3 cadeiras no parlamento municipal, e aí para quem quer novamente se projetar na política estadual, como é o caso de Tereza Brito, pode ter certeza que 2 ou 3 gabinetes na Câmara Municipal de Teresina era algo bem mais interessante nesse projeto. Então, eu diria que, é claro, lutar por uma candidatura própria é uma possibilidade muito baixa, né, de conseguir vitória. Por outro lado, tem essa possibilidade de tentar aumentar os espaços na Câmara Municipal. Eliezer Rodrigues, Tasso Cruz, ótimo final de semana. Ótimo final de semana para você que ficou com a gente também. Uma excelente sexta-feira, um resto de sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Que o manto sagrado esteja sobre nós e todas as nossas famílias. Até a próxima.